podcast literário. Eu sou a Isadora e hoje eu tô aqui com a Ieda, a Mariana, o Matheus, a Luísa e a Clara. Hoje a gente vai discutir sobre o poema Versos Íntimos do autor Augusto dos Anjos. O poema fala muito sobre o pessimismo e a crítica das relações humanas e também falando que a vida é feita de ingratidão, decepções e falsidade. Eu vou iniciar a análise técnica. Eu encontrei a metáfora no verso: somente a ingratidão, esta pantera. A ingratidão foi usada como pantera para dar um termo de velocidade e ameaça. Eu encontrei a figura de linguagem antítese no verso: a mão que afaga é a mesma que a pedreira, que é a oposição, que é a contradição entre o carinho e a violência, mostrando o quanto o humano pode ser contraditório. A segunda figura de imagem que eu encontrei foi a hipérbole, que no verso: ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera, que é o exagero que enfatiza a solidão e a perda das ilusões. Eu também achei a figura de linguagem e ironia no verso: o beijo amigo é a véspera do escarro. O beijo é um símbolo de afeto e que é ironicamente ligado com o escarro, que é um gesto de repulsa. Então isso demonstra a falsidade da relação. A minha interpretação sobre os versos íntimos é que o autor ele entrega uma visão áspera sobre a condição humana, como, por exemplo, o afeto e a crueldade sempre juntos e o carinho que se transforma em traição. E as metáforas dele criam imagens duras de falsidade, dor e também mostrando o lado contraditório das relações. Ele usa muitas metáforas, né? Sim. Eu gosto que ele utiliza as metáforas para poder dar a entender, entendeu? Ele usa, por exemplo, eu coloquei aqui na minha interpretação, né? Que ele nessas metáforas, nessas imagens linguísticas, ele demonstra a falsidade, a contradição de carinho e a violência. Como é uma coisa tão boa que muda muito rápido, tipo, quando você vai ver já tá mudado, você não consegue resolver. E também como uma coisa boa pode se transformar em uma coisa ruim dependendo das suas escolhas. Isso! Como uma pequena exatamente atitude pode acabar simplesmente com uma relação, entregando a falsidade e a dor. Bom, a minha interpretação também no poema foi muito parecida com a da Luísa, só que eu colocaria uma adição no início, quando ele mencionou de velório da quimera, ele colocou a quimera como se fosse os sonhos, a esperança e os planos dele, que acabaram que morreram com o tempo. E eu acho que ele queria passar pra gente, o leitor, que a gente tem que parar de ser ingênuo com algumas situações e tem que entender que o mundo não são 1001 maravilhas. A gente tem que perceber que existe muita coisa errada no mundo que a gente tem que notar. Que nada vai ser tentar perfeito, mudar. né? Isso. Nada vai vir de mão beijada. Sim, porque a pessoa ingênua pode acabar se dando muito mal na vida e que, assim, às vezes é difícil encarar a verdade, mas é necessário. Porque é isso que faz a gente aprender e crescer. E ele quer também passar que a única certeza é a decepção que a gente vai ter. E também na maioria das vezes as pessoas não querem enxergar isso. Eu acho que o poema, ele apresenta uma visão muito pessimista da natureza humana. E o lírico também afirma que mesmo quando uma pessoa é bondosa e legal com você, por trás ela tá sendo egoísta e cruel. Sim, eu também concordo, porque, tipo, às vezes a gente mostra que a gente é uma coisa, mas por dentro a gente tá pensando outra coisa. Ou por trás falando também. E também tem aquela frase que a gente nunca sabe o que tá passando dentro da cabeça daquela pessoa. Então é sempre bom a gente andar com essa frase na cabeça pra não esquecer. Atrás de qualquer pessoa, você tem que andar Qualquer pessoa, se você confia em uma pessoa e depois... Até mesmo familiar. Espalhando. Sim, principalmente familiar. Mas eu também acho isso, que ele pega muito pessimista da natureza humana. Porque nem todas as pessoas são assim. É claro que tem muitas pessoas que são assim, mas... Sim, mas ele trata como se todo mundo fosse igual e todo mundo fosse muito horrível. Porque ele vê, tipo assim,
a vida de uma forma pessimista e também, tipo assim, querendo ou não, ele mostra a realidade. Ele não, tipo assim, tá disfarçando, tipo assim, que a vida é bela. Não, ele realmente mostra a verdade, que a vida é feita de várias contradições, principalmente na natureza humana. A vida é feita de várias contradições. Existe falsidade, existe a violência, que de uma forma que a pessoa tá, assim, que no início de um relacionamento, por exemplo, pode ter carinho, ao correr da relação pode ter a violência. Sim. Então nada é belo e nada vai ser, tipo assim, um feliz pra sempre. Sim, tanto é que o nome do poema fala muito, né? Versos íntimos. Porque Sim. é uma coisa muito íntima, assim, que é muito tabu para muitas pessoas, que muitas pessoas acabam não aceitando. Sim, e até porque a gente também não sabe o que se passa na casa das outras pessoas e também porque as principais causas de traição, mentiras ou até mesmo violência pode ser porque a pessoa se mostrou de um jeito no início da relação e aí no meio, assim, pro final, ela começou a ficar extremamente de outro jeito, assim, e agir como se não fosse ela. E as pessoas são influenciáveis também, né? Às vezes a pessoa é boa, mas outra pessoa chega, influencia e se torna uma pessoa ruim, podemos dizer. A pessoa acaba, tipo assim, virando outra pessoa só por causa de influências, como amigos. Tem muita pessoa que eu conheci, que é uma pessoa super legal, super bacana, mas por conta de amizades acabou se corrompendo e virando outra pessoa. Uma pessoa totalmente falsa, uma pessoa que você não pode ter nenhuma confiança, que só consegue tratar com as outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com nossas amizades e não ser influenciável. Sim, e geralmente quando essas pessoas mudam com a gente, elas têm que puxar a gente pra mudar também. Sim. Então, tipo, tô andando com um fulano, esse fulano falando mal de todo mundo. Aprendi a falar mal de todo mundo, eu vou chegar na IED e vou começar a falar mal de todo mundo, querendo que ela converse faça de junto com volta. você. Aí fica meio como se fosse um ciclo. E fica tipo uma contaminação, porque querendo ou não, as pessoas acabam pegando manias de outras pessoas conforme a convivência. Então, quando você convive muito com uma pessoa que fala mal de todo mundo, você começa a falar mal de todo mundo. Se você vive com uma pessoa que ela faz piadas erradas, você vai começar a fazer piadas erradas porque vai ficar no seu subconsciente. Sim, mas isso é uma coisa do ser humano, né? Você querer agradar ou não perder aquela amizade, então você vai no que a pessoa gosta e muitas das vezes isso que a pessoa tá fazendo é uma coisa errada, assim. Você monta uma máscara. Que aí você acaba falando, acaba você querendo agradar tanto aquela pessoa que acaba te transformando completamente e você acaba sendo assim perto de outras pessoas. Por isso Perde sua própria personalidade. Por isso que no verso a mão que afaga é a mesma que apedreja. É uma contradição, porque, tipo assim, uma hora ela pode estar falando bem de você na sua frente, mas quem sabe o que Mas na hora que você vai embora. Mas no mesmo dia, um minuto depois. sem ter a sua companhia, sem ter a sua presença, ela tá falando super mal de você. Apedrejando. Exatamente. O uso de termos antipoéticos para a época como escarro, chaga e lama faz a poesia ter cheiro de necrotério e mostra uma realidade crua e dolorosa. O Augusto dos Anjos é frequentemente idealizado como um pré-modernista, porque ele fala de uma forma que para a época não é comum, e isso acaba deixando as pessoas meio que desconfortáveis. O poema Versos Íntimos do Augusto dos Anjos vê a vida de forma pessimista, contraditória e difícil, porque ele fala que as pessoas podem demonstrar carinho, mas também que podem ser muito cruéis, sendo falsas, sendo violentas e que muitas vezes existe falsidade nas relações. Não só em relações de amizade ou relações amorosas, em todos os tipos, porque a gente não pode confiar em nenhuma pessoa. E querendo ou não, eu posso estar aqui hoje, agora, conversando com vocês me tratando super bem, mas quando eu sair desse ambiente, vocês podem falar de mim várias coisas. As figuras de linguagem deixam isso mais claro, porque transformam sentimentos em imagens, como a ingratidão sendo uma pantera, um beijo virando
algo negativo. E pra mim esse poema faz pensar que mesmo hoje ainda existe muita falsidade e dor, e por isso que ela continua atual. Sim. Esse negócio de falsidade e dor tendo muita relação, porque a falsidade acaba que te afeta psicologicamente e fisicamente. Então você escutar que sua melhor amiga está sendo falsa por você, começou a falar mal de você, e você escutar que ela está falando mal exemplo do seu corpo, você vai começar a se sentir segura, vai começar a entender, você vai se olhar no espelho, uma pessoa que está se sentindo bonita, começa a escutar que, sei lá, Luísa começou a falar mal do meu corpo, e eu escutei que ela falou, eu vou me olhar no espelho de outra forma. Então, isso vai sempre, não importa quem tente mudar, nunca vai mudar. Isso tá há anos. Minha mãe, 40 anos, acontece isso com ela até hoje. Aconteceu na adolescência, acontece até hoje. Então é um ciclo, da vida. Então todos vão participar disso e infelizmente todos vão ter que passar por consequências. Que é autoestima baixa, ansiedade, depressão, entre outros. Então, uma psicóloga ajuda muito, só que também não é uma coisa muito valorizada aqui no Brasil. Sim, até porque também as palavras ruins, elas sempre valem mais do que as palavras boas. Então, se alguém chegar em mim e falar assim que meu corpo é feio, e outra pessoa chegar em mim e falar que meu corpo é bonito, eu vou me olhar no espelho e vou achar meu corpo feio. Porque Sim. Geralmente a gente conta as palavras ruins mais em conta do que as boas. E esse tipo de falsidade pode criar muito conflito e isso pode acabar com um relacionamento. E o que é muito triste, entendeu? Pode ser que mesmo a mesma coisa que a gente falou sobre da Isa, que é sobre a influência de uma pessoa, e uma pessoa pode ficar influenciável e virar falsa com uma amizade que eu gostava muito. Isso é muito triste, porque você acaba perdendo uma amizade que tinha tipo boas, que tinha uma influência boa, por uma amizade que, assim, faz você ficar muito mal, faz você ter atitudes ruins. Com isso, nós podemos concluir que o autor explora a ingratidão, a falsidade, a traição como algo que acontece no dia a dia, e também ele força a gente a enxergar melhor essa situação, essa dupla situação de uma pessoa que pode fazer bem e mal ao mesmo tempo. E também essa coisa, né, de duplicidade pode acabar afetando a gente na nossa vida pessoal, como por exemplo, alguém que me fez muito mal, foi muito falso comigo, e aí eu vou me envolver com outra pessoa. Quando eu me envolver com essa pessoa, eu não vou conseguir ter confiança nessa pessoa e nem vou conseguir enxergar ela de outra forma, por conta da outra pessoa antiga, né? Vocês entendem? E também o autor, ele explora muito do sentimento universal, né, que a gente sente. E a poesia, ela mantém um valor justamente por ela provocar uma reflexão sobre a vida e sobre as situações. Sim, eu concordo bastante. Principalmente nessa parte do relacionamento, foi o que você utilizou o relacionamento anterior que era ruim, depois você tá num bom e não consegue entender que ele é bom, porque mesmo o ruim, ele teve momentos bons, mas ele foi tão ruim, mas tão ruim que você não lembra dos bons, você só tem esses ruins. Eu indicaria esse poema para uma pessoa que está passando nessa situação. Obrigado por assistir até o final. Deixe sua opinião aqui embaixo, por gentileza. Foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Só que a gente gosta muito. Aí é mais difícil aceitar que pode vir uma notícia